amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Nossa Night para todo o Brasil. Você que nos acompanha pela nossa TV, pela internet, fique muito à vontade. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui no canal CJC, sempre um programa recebendo um convidado com uma história sensacional, uma história que vai agregar muito aí na sua vida. Então fique com a gente, tá bom? Sempre temos aí esse dia marcado, beleza? Às quintas-feiras, às 21 horas, eu quero você aqui junto com a gente. E hoje não vai ser diferente, porque teremos um convidado com uma história de vida sensacional. Eu quero você comigo até o final, hein? Vem comigo porque o nosso convidado, ele carrega uma história de transformação, superação e propósito. Nascido na Baixada Fluminense, trabalhou em loja de roupas e hoje se destaca como empresário no ramo da tecnologia, com uma visão clara sobre como vender para empresas e gerar demanda de forma estratégica. Ele também carrega a missão de mostrar que o vendedor é alguém que leva o evangelho não apenas como de maneira profissional, mas também como um instrumento de impacto. Então nós vamos receber com muito carinho José Henrique Mota. Vem pra cá! E aí, José, tudo bem? Tudo bem. Assim, alto. Fica à vontade, irmão. Senta aí. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. Ó, gostei do padrão de elegância. Esse é o padrão de elegância que aqui no programa. Já falei isso das outras vezes, tá? Fique muito à vontade. Tudo bem? Tudo ótimo. Rapaz, você já foi vendedor de roupa também? O que você já fez na sua vida até trabalhar no ramo de tecnologia antes? Cara, isso aí, bom, primeiro agradecer o seu convite, tá? O Joe, né? Falar o nome todo fica difícil. A gente, muito honrado de estar aqui, tá? Na sua presença hoje. É uma estrutura sensacional aqui, fui muito bem atendido. Bom, o camarim estava muito legal também, Poxa, aquele bolinho de chocolate estava diferenciado. Que bom, que bom. Se ninguém tratasse bem, você ia se ver comigo. Mas assim, bom, depois dos agradecimentos, né? Cara, assim, isso aí não é nem não é nem um pouco assim, né? A gente falou você falou deu até uma nostalgia, né? Por vendedor de loja de roupa. Cara, assim, eu vim da área acadêmica, né? Na verdade, eu tenho mestrado. Pô, que maneiro. Então eu entrei assim, na verdade, eu fiz ciência política, cara. Caramba. Fiz ciência política. E hoje eu não suporto conversar sobre política. De tanto que estudou? De tanto que estudei, fiquei traumatizado, dissertação gigante, né? Mas eu dei uma mudada na minha carreira radical com uns 25 para 26 anos. Mudei tudo. Sim. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com a área de vendas, né? Aí loja de roupa. Sim, foi o primeiro emprego formal. Mas você era vendedor? Vendedor mesmo, vendedor mesmo. Maneiro. E aí é um caminho que pouca gente faz, né? Mas assim, meu primeiro emprego foi numa loja de roupa, né? De vendas. Geralmente, pelo emprego, a gente nunca esquece, porque é ali onde você aprende tudo. Ou muitas coisas que, muitas vezes, tá aquele trabalho que as pessoas não querem fazer, o primeiro trabalho que a gente pega, geralmente é assim, né? Exatamente, exatamente. E era uma loja, cara, que não tinha... Era uma loja nova, né? Num shopping da Zona Sul aqui do Rio. Zona Sul? É um dos principais, né? É engraçado que eu vim da Baixada, foi a primeira, quando eu me mudei pra... Eu falei Zona Sul, Rio Sul, ó. Falei o nome do mercado. É o Rio Sul? Mas o shopping esse shopping, mesmo. Curiosamente. Ó. Mas foi quando eu fui morar na Zona Sul a primeira vez, né? Foi a minha primeira experiência de emprego na Zona Sul. Depois eu trabalhei em hostel também, aí tinha que vender também. Enfim, a primeira experiência de venda foi nessa loja de roupa, mas eu fui me apaixonando por vendas ao longo do tempo, né? Porque venda para mim se eu puder falar de vendas mesmo, né? Sim. Mentalidade de vendas, as pessoas têm uma visão cultural errada do vendedor, né? Sim. Então até por Hollywood, os filmes retratam o vendedor como um cara que é enganador, que quer passar a perna, quer levar vantagem. E o vendedor não é isso, o vendedor faz o trabalho de médico. Eu só vendo algo que você precisa. Se você não precisa, eu não tenho como te vender. Sim. Só que tem algumas pessoas que vão distorcer isso, né? Então eu preciso te diagnosticar, entender o que você está precisando e oferecer o remédio e o tratamento correto. É assim que eu penso em vendas. Mas eu comecei lá atrás na loja de roupa, assim. E era bem punk. Que maneiro. E você é da Baixada Fluminense? Eu sou da Baixada, sou de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Sou de Nova Iguaçu. Que maneiro. Eu conheço todo mundo de Nova Iguaçu, pessoal. Vou até mandar esse podcast aqui, porque é um lugar que eu sou muito grato. É mesmo? Nova Iguaçu é bem bonito, tá? O centro ali... Já teve lá? Eu não sei como é que tá lá agora, mas também vim de lá. Nasci em NovaIguaçu. Já tem tempo que eu não volto lá, mas sou de lá também. Pô, legal. E a sua infância lá em Nova Iguaçu, o período que você vivia lá, o ambiente te incentivava na questão dos estudos? Como é que foi a sua... Cara, você bem... Não, estudos sim, né?
estudei num colégio particular, em Nova Iguaçu, bem conhecido lá. Não era caríssimo também, não era de luxo, mas eu não tinha educação empreendedora, né? Então, empreendedorismo é zero, né? Mas, assim, educação, leitura, estudo mesmo, era um colégio legal, assim. Eu nunca fui muito bom aluno, não, tá? É mesmo? Quer dizer, o pessoal ficava com raiva de mim porque eu entendi as coisas meio rápido. Minha mãe sempre falou isso, né? Isso é bom, pô. Eu estudava na véspera e passava em tudo. Não, mas isso é bom, pô. Eu também tinha essa estratégia. Tipo, não ficava estudando uma semana antes da prova, dava aquela, né? Mas prestava muita atenção nas aulas para não poder... Eu não prestava muito, não. Não, mas eu já vi... Eu era da turma do fundão. A turma do fundão era muito boa. Né? Mas o bom disso é que eu já ouvi falar que às vezes também esse método de ensino, para quem é muito inteligente, às vezes fica entediado, né? Com o método de ensino, né? Falar, então era isso, eu era muito inteligente, por isso que eu não gostava de... Eu era muito inteligente pro método não me comportou. Não, mas brincadeira, sou muito grato aos meus professores, até pelos valores mesmo do colégio. Vou até citar aqui, né? O Colégio Iguaçuano, nem sei como é que tá hoje, mas sou muito grato aos meus professores, a formação foi minha vida inteira lá. E no último ano do ensino médio que eu saí, depois eu entrei para o UFRJ, aí fui seguindo minha... Aí, assim... Você fez o que na FGJ? Qual? Cara, eu fiz um curso que pouquíssima gente conhece. Qual? Chama Defesa e Gestão Estratégica Internacional. Ninguém conhece. É um curso Meu Deus, como é que tu achou esse curso? Eu fiz a terceira turma, de 2010. Esse curso eu fiz a turma de 2011, 2011.1. Foi a terceira turma. 2011.1 ou 2. Caramba, e esse curso faz o quê? É para quê? Cara, pensa em relações internacionais. Tá. Você pode ter todas as carreiras de relações internacionais. E... tem a administração. Então, a COPEAD, que é um dos maiores institutos de pós-graduação executiva do Brasil, a gente tinha aulas de graça lá. Pô, maneiro, hein? É a única graduação que tem aulas de graça, porque lá você só consegue fazer estudos de extensão pagando, né? Sim. Então, assim, cara, foi um momento muito bom. Eu estudei no Fundão, aí cidade universitária, para quem conhece. Os melhores momentos da minha vida, os melhores amigos. O meu sócio hoje, ele é meu melhor amigo de faculdade. Pô, que maneiro, hein? Né? O Marcos está lá em Curitiba agora, está morando lá. E muitas empresas, muitas coisas que deram certo, a maioria das histórias começaram também na faculdade, né? Com amigos que saíram dali, fizeram negócio, né? Minha primeira cliente da Lead Hunter, né, que é a empresa que a gente tem hoje, é de lá. É a Flux Consultoria, que é a empresa júnior mais antiga da FRJ. Tem mais de 30 anos. Foi a nossa primeira cliente. Pô, que legal. E a segunda cliente, que foi a Green Ant na época, também veio de lá, que era do Parque Tecnológico lá do UFRJ. Então, assim, cara, eu sou muito grato ao UFRJ. Bacana. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco da Lead Hunter. E quais experiências na juventude que ajudaram, tipo, a moldar mesmo o seu caráter e a sua visão de futuro hoje, de tudo que você passou? Cara, assim, vou falar eu sou José, né? E eu gosto muito desse nome. Eu costumo dizer que o nome, né? Ele foi, assim como o propósito de vida da pessoa. Eu ficava muito tempo, ficava muito tempo tentando entender o que era o propósito. Hoje a minha visão de propósito foi definido por Deus antes da criação do mundo. Então, antes da criação do universo, Deus já tinha falado para você qual era o seu propósito. E o seu nome não foi dado pelos seus pais, foi dado por Deus e instituído através dos seus pais. Então, acho que eu costumo dizer que o nome já é algo que carrega alguma coisa do teu propósito. Né? Então, se alguém estiver buscando o propósito, que acho que a busca é entender qual é o propósito de Deus na sua vida, eu acredito que o nome já é um início, né? Sim. E José, né? Eu me identifico muito, meu pai é José também, José Geraldo, eu sou José Henrique. Mas Júnior também não, tem o Júnior também não. Eu estou pensando se eu boto neto aqui no meu filho que vai ter, mas assim, José é aquele que acrescenta, né? Sim. Então, meu pai também é um cara que acrescenta muito, né? Apesar da gente, ele é mais fechado, eu sou mais expansivo, Meu pai é muito humilde, cara. Ele tem uma humildade muito grande. Ele acrescenta, ele quer ajudar o tempo todo, ele está sempre disposto. E isso foi uma coisa que meu pai me ensinou muito. Pô, legal. E do lado da minha mãe, né? Assim, o jeito dela é essa coisa de expansão, né? Ela vê alguém parado, ela já ativa a pessoa, pergunta e tal. Inclusive, eu estou profetizando aqui, né? Vai ser uma pregadora forte. Mesmo? Vai. Sua mãe tem esse chamado, tá ativando esse chamado. Tá ativando. Eu tô ajudando a mostrar ela que tem. Foi legal. Mas essa coisa de comunicação e extroversão veio dela. Mas, assim, valores, cara. Meus pais sempre foram muito corretos. Nunca entrei em coisa errada, assim. Acho que é o básico, né? Sempre ouvi os pais, né? Muito amor também. Sou uma pessoa muito amorosa. Então, eu sou muito de abraçar, de encostar. Porque meus pais, eles têm muito isso. Esses são os meus principais valores, cara. Acabou... Assim, hoje. Fora de outras coisas do cristianismo que tem, né?
Mas a minha base é isso aí. E você falou da questão aí de conversão, de Deus. Seus pais sempre foram convertidos? Você cresceu num lar cristão? Como é que foi? Cara, minha mãe é católica, eu fiz catecismo, né, quando era criança. Meu pai é, assim, católico, mas, assim, meus pais... Não praticante, digamos, o católico tradicional, né? Minha criação nunca foi muito religiosa, nunca teve, fiz o catecismo. Sim. Mas, cara, minha conversão veio, eu passei por várias religiões. É mesmo? Até encontrar... Eu tenho conhecimento de fala, lugar de fala de outras religiões, cara. Sim, sim. Já fui, pudesse citar, né? Já fui kardecista, já entrei em escola iniciática, já estudei, já fui até existencialista, já estudei isso, caramba. Sartre, Nietzsche, essas coisas, já estudei. Sim, tudo na... E aí a última foi uma religião de matriz africana também, aí de lá eu me converti pro cristianismo. Aí por que essas não fizeram sentido para você e o Deus que você serve hoje faz sentido? Como é que foi essa conversão? Isso aí é forte. Profundo, né? Bom, quando a gente pensa que você quer uma busca, né? Eu sempre tive essa busca espiritual, né? Então, a maioria das pessoas não tem, né? Eu tive essa busca, essa sede. Até porque eu acho que eu sempre pensei muito rápido, minha cabeça sempre foi muito inquieta. Acelerado. E eu queria ter paz. Queria saber como não ter ansiedade, como ter tranquilidade. E eu sempre busquei muita coisa, cara, para tentar entender algum método Sim. que pudesse me dar tranquilidade e clareza do que eu tenho que fazer, de propósito. E eu buscava muito, eu estudava muito. Até nessa área acadêmica, né? Eu acabei entrando, mas é bom trazer isso aqui. O primeiro livro que eu li foi um livro espírita com 17 anos, cara. Eu nunca tinha lido o livro inteiro, eu não gostava de ler. Ninguém te indicou? Você achou o livro? Cara, eu tinha uma pessoa da minha família, né, que era da minha família, não está mais agora, questão de... Enfim. Ele me indicou um livro, né, espírita na época, foi o primeiro livro que eu li, mas eu comecei a ler com 17 anos, não tinha hábito de leitura quando eu era criança. Isso é curioso, porque às vezes a pessoa não... às vezes a pessoa se sente mais velha para ler, não comecei a ler. Cara, tudo é construção de hábito. Se você consegue se divertir numa leitura, você consegue. E a leitura é muito importante. Mas, enfim. E aí eu buscava isso, buscava, só que eu comecei a ter... eu não conseguia ter paz, cara. E eu sentia que eu não estava conquistando essa paz que eu tanto buscava. E, além disso, né, a minha vida tinha muitos... Eu sentia que tinha muitos altos e baixos, não só físicos, materiais, mas também mentais. Caramba. E eu ficava questionando, cara, eu estou fazendo tudo certinho aqui, estou fazendo a liturgia, né, a ritualística, né, aqui certo e tal. Por que eu estou assim, cara? Por que eu não consigo ter paz? Você ficava inquieto? Você sentia uma inquietação? Uma inquietação, mas além disso, cara, uma ansiedade, uma sensação de como se você estivesse sempre encurralado. É sempre assim. E uma violência psicológica em todos os lugares que eu passei, que era tipo assim, cara, faltou alguma coisa para eu fazer. Sim. Ou não fiz o suficiente. Muito de fazer coisas, de ação. E, cara, o cristianismo, ele foi algo muito... Foi muito rápido, assim, o impacto que ele teve na minha vida. Eu tenho um testemunho forte, assim. Eu tenho um testemunho muito forte, apesar de a gente saber que não é sobre isso. Mas que vai falar, do propósito de cada um. Sim, sim. Tem testemunho muito forte e financeiro. Sim. Né? Então, no primeiro... Eu lembro que eu passei por um trauma muito pesado, assim, né? Sim. De comportamentos meus, assim, que gerem traumas em outras pessoas. Sim. E aí eu comecei a ler o Evangelho. É nisso que eu comecei a ler o Evangelho, sem entender nada direito ali. Mas eu falei, cara, eu estava me sentindo mal e eu senti vontade de ler. Sim. Comecei a ler. Cara, em menos de um mês foi bem louco, assim, se eu puder usar a palavra, porque com essa minha leitura, simples leitura, as coisas começaram a acontecer. Caramba. Na minha vida. Então, isso é uma coisa que eu falo muito, cara. Se a pessoa não tem contato hoje com a leitura da palavra, se ela tiver contato, se a pessoa estiver querendo ler e estiver querendo ter contato com a palavra, cara, coisas acontecem. Sim. Isso eu posso te garantir com toda certeza. Se vão acontecer coisas com você específicas, que são específicas diferentes das minhas coisas. Mas coisas vão acontecer. Tipo, algo individual para você, né? E... Coisas para mim foram questões de negócios, de emprego. Né? Eu vinha dessa instabilidade até ligado ao campo espiritual de outras coisas. Sim. Fui trazendo e fui estabilizando muito rápido. Em menos de um mês eu estava com um emprego bom, que eu ganhava o dobro do que eu tinha ganhado antes. Eu fiquei um ano só empreendendo antes de... Aí voltei para o corporativo essa época, deve ter uns
3 anos isso que eu me converti, mais ou menos. E depois de um mês, cara, e foi muito louco assim, cara, se eu puder falar, que nesse intervalo de 3 anos que eu me converti, meio que assim, meu salário dobrou de um ano para outro, aí depois dobrou de novo, e hoje eu não consigo mais ter salário. A lógica de salário já não comporta na minha cabeça, porque eu aprendi o que é empreender, né? Então, e a mentalidade de venda, né, que eu sempre tive, sempre foi associado a intraempreendimento dentro de uma estrutura de empresa, que é muito bom, só que hoje eu trago isso e, cara, e eu tenho certeza que isso foi obra do Espírito Santo. Você estava buscando, tipo, uma paz interior, mas na leitura coisas foram acontecendo, você foi alcançando, e você viu que ali era algo sobrenatural, não era só... Cara, porque pensa assim, primeiro que Deus sabe como te atrair. Sim, e sabe que você precisa também, né? Deus, eu costumo dizer, eu brinco, né, que o pessoal acha que a inteligência artificial é hipersegmentada, a inteligência artificial copia Deus, né? Porque o relacionamento com Deus é hipersegmentado. Então, ele sabe todas as suas necessidades. Sim. E todas as suas... tudo que você precisa, ele já sabe antes de você falar, antes de você pensar. E ele se relaciona contigo de acordo com a comunicação que você entende. Então, comigo é a parte de negócios. Eu sou viciado. Negócios, leitura, educação. Tem gente que tem questões de saúde, trabalha no campo da saúde, vai se relacionar com pessoas, com pacientes. Tem pessoas que estão trabalhando na área de logística, é dentro da empresa que o cara está trabalhando. Então, Deus vai se relacionar de forma específica com cada um. No meu caso, Deus foi me dando vendas impossíveis. Caramba, maneiro. Coisas assim, eu costumo dizer que a gente como vendedor, eu sou muito bom de vendas, eu estudo muito tecnicamente, eu sou apaixonado pelo estudo de vendas e metodologia de venda enterprise, venda para média, para grande empresa, depois eu falo um pouquinho do meu histórico. Mas eu tenho, hoje como vendas, cara, eu tenho certeza que se eu vender algo para você, te oferecer e fizer a melhor proposta possível, com o melhor ROI possível, e você dormir hoje e acordar no outro dia e chegar e pensar assim, cara, esse cara tem alguma coisa errada, você não fecha. É mesmo? Ou se você chegar e falar, cara, acontece alguma coisa na tua empresa, do mercado, e você não compra, você não consegue mais assinar o contrato. Então, eu como vendedor, cara, eu tenho convicção de que eu não tenho controle nenhum da venda. Caramba. 0. E eu só vou trazer contratos se Deus permitir, se Ele quiser e se for o momento. E se for aquele momento, Ele vai fechar naquele momento. Mas se não, isso eu tenho a humildade para entender que a maioria as maiores vendas que eu já fiz na minha vida foram coisas de Deus e geralmente as maiores coisas que aconteceram na minha vida nos últimos anos foi quando eu não estava esperando. Caramba, Deus se relaciona assim comigo. Que maneiro, né? E é bom você entender a maneira que Deus ele fala com você para de fato entender que é Ele, né? Sim. E que momento que você percebeu que Deus ele estava te dando esse direcionamento para o empreendimento, para o empreendedorismo? Aí você, não, é Deus que está falando isso. Cara, eu costumo dizer também uma coisa muito importante. Eu tenho aprendido e estudado sobre isso para conseguir até distribuir essa comunicação, porque as pessoas precisam entender certas coisas. Hoje eu estava no Uber, vindo para cá, né? E eu encontrei um cara chamado Isaías. Aí ele não podia ter falado o nome dele. José né? Isaías, ó a Bíblia. E aí eu costumo dizer, cara, Isaías 61, isso é uma coisa que se aplica para todas as áreas, né? Sim. Mas a gente, como cristão, se eu estiver levando muito para esse lado, você me fala. Não, mas pode, tá ótimo, fica à vontade. Porque Isaías 61 vai falar, né? Que eu não vou saber exatamente as palavras, mas o Senhor me ungiu para algumas coisas. Aí começa ali, primeiro versículo 1, né? Então, a primeira coisa é restaurar os de coração abatido, né? Proclamar liberdade aos cativos, né? E a última coisa é abrir as portas das prisões para a liberdade, para as pessoas. Então, isso, para mim, antes de tudo isso, é trazer as boas novas para os de coração, para os oprimidos. Trazer as boas novas para os oprimidos, antes disso tudo. Então, é processual, né? Quando você se relaciona com Cristo, você, primeiro, restaura o seu coração abatido, depois você começa a entender que você tem uma opressão. Depois disso, você começa a entender como se libertar dessa opressão. E depois, Jesus abre as portas para você sair. Isso tudo tá num versículo, Isaías 61. Aqui. E aí, eu costumo dizer que são muitas cadeias mentais que a gente tem. Então, cada um tem uma cadeia mental.
né? Então, por exemplo, eu vim de um lugar que os meus pais não são empreendedores, minha família não é empreendedora, então não tinha referência nenhuma de empreendimento. Só do modelo CLT, tradicional. Minha mãe é advogada, não teve escritório, assim, empreendimento. E meu pai trabalhou em empresa tradicional, né? Na parte de RH e gestão. Então, assim, eu não tinha esse modelo mental, assim, de hoje de empreender, de vender, de entregar. Porque é um modelo, cara, que até a maioria das pessoas, inclusive, cara, das zonas mais pobres do Rio, né? Baixada, Zona Norte, cara, elas ficam numa prisão. É uma prisão que eu tenho percebido que é uma prisão muito forte, cara. A pessoa fica cativa num modelo mental que precisa ser libertado. Não consegue fazer outra coisa diferente, né? As pessoas, às vezes, tecnicamente, elas são absurdas, assim, elas têm formações, assim, você pega uma pessoa que é muito boa numa coisa, um cara que é bom numa câmera, por exemplo, e a pessoa fica ali, às vezes, presa num modelo de vender hora-trabalho. Sim. Né? Que foi estabelecido nisso. E uma coisa, eu estou lendo um livro agora recentemente, não é cristão, mas é o Almanaque de Naval Ravikant, que é um dos maiores investidores aí até investiu no Twitter, no Uber, ele fala uma coisa. Se eu puder falar disso agora, né? Sim, de empreendimento na minha visão, né? Que você só vai enriquecer quando você sair Você pode vender a sua hora-trabalho mais caro possível, mas o enriquecimento só vem se associando a negócios, tendo participação em negócios. Você não consegue enriquecer se você continuar vendendo sua hora-trabalho. Eu estou lendo esse livro recentemente, cara, está sendo até bem impactante. Eu já estava fazendo isso, mas agora ficou ainda mais claro, porque eu vendo muitas horas de trabalho porque eu vendo serviço. Sim. Mas aí abriu o lado, cara, eu preciso me associar a algumas empresas de uma forma mais direta, sem vender horas de trabalho para ganhar na escala. Sim. E enfim, aí a gente entra em outros assuntos, mas eu vejo isso, cara, que as pessoas... Isso é uma das prisões. Sim. Mas tem pessoas que têm prisões emocionais, tem pessoas que, cara, foram passadas para trás. Eu nunca mais faço uma sociedade. O que é isso? Nunca mais vai querer um sócio, vai fazer um negócio diferente. Imagina se Jesus tivesse falado isso quando foi traído. Sim. Ou Jesus sabia que ia ser traído. Sim. E ficou traumatizado? Não, ele cumpriu o propósito dele. Inclusive, ele ajudou a cumprir o propósito dele, né? Imagina se a gente parasse na primeira decepção, né? Pois é. Ninguém ia casar, ninguém ia se relacionar com ninguém, né? Exatamente. E agora, falando do ramo de tecnologia, como é que você migrou para esse ramo e como você resolveu aí startar a Lead Hunter? Já era uma coisa que já estava na sua mente ou foi algo que Deus te deu também assim? Como é que foi? Vamos falar de conversão agora de vendas. E aí também vender é converter, né? Bom. Mas assim, vamos lá. Eu tenho... Quando eu entrei na área corporativa, eu fiquei 7 a 8 anos, mais ou menos, como vendedor, né? Iniciando como vendedor, mas depois eu entrei na área corporativa mesmo de tecnologia. Trabalhando em empresas de tecnologia, depois de recrutamento de tecnologia, depois, geralmente, produtos fechados, que a gente chama de SaaS, né? Software as a Service, produtos de assinatura de tecnologia. E depois, a última empresa que eu trabalhei foi uma fábrica de software. Até a WA Project, sou muito grato a ela. Maneiro. Que é de São Paulo, é muito boa. Foram os primeiros projetos de tecnologia que eu vendi. O que é um projeto de tecnologia? Você tem uma dor de negócio específica, que pode ser uma empresa pequena, uma média, uma grande. Sim, pode ser uma grande com uma pequena dor na logística. Pode ser uma grande... Igual, já trabalhei, já tínhamos lá contratos com a PepsiCo, com a DASA, né? Eu mesmo já negociei e fechei com a Confederação Brasileira de Hipismo. Enfim, tive contratos bem relevantes ali. Só que eu tinha uma dor muito forte, né? Eu, como executivo de vendas B2B, né? Que é um cargo que eu ocupava. O B2B, para quem não sabe, é o business to business, né? Venda que é venda diretamente para a empresa. Venda para a empresa. Quando você vende para a empresa, o B2C é business to client, né? Que é geralmente e-commerce ou coisas tradicionais. Você vende essa caneca aqui, isso aqui você vende para o consumidor final. Eu aprendi muito vendo o Shark Tank. B2B, B2C, BPO, né? Se eu fugir muito aí para o English, você me avisa. Mas se eu vender, por exemplo, uma caixa ou 10 caixas de caneca para empresas que precisam disso, 10 empresas de podcast, por exemplo, é uma venda B2B, business to business. Então, eu entendi que tinha uma dor ali. Eu, como vendedor,
eu preciso... Porque é muito... Como é que você vende para essas empresas? Como é que você, vende? Você vai bater na porta do dono para falar que é caneca? Não, Tem até aquele livro, Manual da Persuasão da FBI, ele fala isso. Você fica indo todo dia na academia, dá bom dia, um dia... Aí um dia você fala... Esbarrar? Mas caramba, você te conhece de algum lugar. Aí você começa e chama o cara para tomar um café, e daqui a pouco você está vendendo. 3 meses. Aí depois, quantas academias... Eu costumo brincar que esse é o método tradicional. Você pegar um diretor de empresa... Esbarrar com ele. Né, um diretor de empresa grande, um gerente de uma empresa média. E média, para quem não sabe, né, cara, 200 funcionários, 200, 500 funcionários, de acordo com o IBGE. A grande é 10 mil, 5 mil para cima, né? A média vai até uns 1.000. Caramba. Enfim, depende, né, da configuração. Então, é muito difícil você chegar nesse cara. E eu lidava com essa dor. Porque como que eu alcanço isso? Como que eu dou? Porque eu tenho um produto bom. Eu tenho uma empresa que, oferece vários serviços legais, tem vários cases legais, né? Case, para quem não sabe, é um estudo de caso, um bom sucesso, um resultado bom que você teve, né? Eu acho que eu costumo dizer também que a forma mais fácil de você vender o seu produto ou serviço para alguém é através de um bom case, né? Sim. Se você tem um bom case, por exemplo, eu atendo bem tecnologia para podcast. Cara, se eu atendo bem você, eu consigo vender para qualquer podcast do Brasil. Se eu fiz sucesso com você, só preciso de um case. Então, eu costumo dizer isso. Então, eu percebi que... Aí é engraçado a trajetória, né? Aí, dentro dessa empresa, e meu sócio hoje, o Marcos, ele trabalhava numa outra empresa de tecnologia que vendia software para a indústria. Só que a gente lidava com a mesma dor, que era como conseguir reunir com esses caras para apresentar a solução. E aí, aí eu lembro que a gente fazia manual, pegava uma lista lá, extraía esses chama de brinca de chupa-cabra aí. Que descobria quem era o... Você extrai essa lista, pega 1.000 e-mails corporativos de diretores de indústria. E começa... o nome de cada um. Só que pega ali o nome e disparava no Ctrl-C, Ctrl-V, mudava o nome do cara ali no Gmail, no Outlook. No Outlook ia tá. E no LinkedIn a mesma coisa. Você pegava, esses caras estavam no LinkedIn, você ia lá no inbox do cara, pedia conexão e tal, botava o nome do cara, o perfil, havia aqui, e mandava a mesma mensagem, copiava e colava, tomava bloqueio toda semana, aí ficava com restrição no LinkedIn. Até que a gente foi evoluindo isso, né? Aí ele foi aprendendo coisas lá, eu fui aprendendo coisas daqui, em empresas diferentes, trocando muita ideia. Vamos conversar. E a gente conheceu algumas ferramentas, né? Que conseguem fazer isso de uma forma mais em escala, em grande escala que precisa. E não dá todo esse trabalho de copiar, colar e mandar um por um. Exatamente. Mas assim, uma coisa de vendas que é muito importante falar. Cara, vendedor tem que pensar em volume. Não adianta, se não tiver volume, o funil de vendas, ele começa aqui. Então, a maioria, ele vai daqui para baixo. Aqui é a venda, aqui embaixo. Aqui em cima são pessoas possivelmente interessadas no teu produto. Então, você tem que encher a base, você tem que abordar muita gente. Vai ser por LinkedIn, vai ser por Instagram, vai ser por Google, vai ser por prospecção, vai ser field sales na rua. Você tem que aumentar essa base, você tem que fazer parceria. São muitos canais, né, que você pode abordar. Mas você tem que aumentar esse funil. Até ele virar o cliente, né? Até ele chegar no final do funil. Ele tem que conseguir tomar consciência até chegar aqui. E você tem que qualificar ele para ver se ele está apto a comprar teu produto, se ele está no tempo de compra, se ele tem budget, se ele tem orçamento, se ele tem a decisão. Então, tem que... Primeiro, cara, a maior coisa, a coisa mais importante, tem um cara que é especialista, o cara que revolucionou as vendas no Vale do Silício, que é o Aaron Ross. Ele tem um livro chamado Receita Previsível, que ele criou esse modelo. Tem alguns termos, né, que a gente usa hoje, algumas pessoas conhecem. O próprio Inside Sales... inbound, outbound, essas coisas são todas daquele livro. Esse eu nunca ouvi. Inbound. Não, embalde eu já ouvi. Embalde é fora do balde. Mas são termos assim corporativos que você tem que... Cara, a principal, ele fez um livro 10 anos depois desse para ver o que tinha dado certo desse livro. E a primeira coisa que ele fala desse livro é: você precisa continuar gerando demanda. Então, qualquer empresa, você está vendendo caneca, cara. Você não pode parar, Se você não está abordando num público qualificado ali, sei lá, e eu estou falando assim de canal, canal pode ser a passarela da Pavuna, de Madureira. Cara, ali é um canal. Sim. Você vai abordar quantas pessoas no dia? Ou você vai ficar ali para vender essa caneca ou você vai ficar numa rua que ninguém passa? É um canal ruim. Sim. Aí tem um canal bom. Então, você tem que sempre procurar lugares que tem um máximo de volume possível de potenciais compradores do produto e serviço. Então, a gente descobriu alguns canais de e-mail corporativo, de disparo em massa de e-mail corporativo, hipersegmentado,
e de LinkedIn. Hoje a gente é especialista em gerar demanda. A gente começou a gerar muita demanda para nós como funcionários. Isso há 2 anos atrás. E a gente se formou, cara, em 2016. A gente quase não se falava mais. Porque cada um foi para um lado. E a gente reatou a amizade 2 anos atrás. Só conversando em um ano e meio atrás, a gente abriu a Lead Hunter. E hoje a gente é especialista em prospecção corporativa, de LinkedIn e e-mail em grande escala. E a gente atende grandes empresas hoje. Então, para quem está assistindo a gente e fala, poxa, então, no caso, a empresa de vocês seria aquela empresa que manda os e-mails já em grande volume, só que já com o nome da pessoa, já com que está... Volta e meia, a gente recebe uns e-mails de umas empresas... Né? Ruins? Não, bons. Oi, Joey, tudo bem, não sei o que, isso aqui. Já todo e-mail pronto, só que tipo de empresa diferente. Então, são empresas que já têm esse tipo de... Eu sou o melhor, né? A minha empresa é melhor. Brincadeira. Mas assim, vamos lá. A gente não faz e-mail marketing, né? Sim. Então, a gente chama de cold e-mail, que é e-mail frio. Né? No mundo corporativo, a gente chama de cold e-mail. O que é o cold e-mail? Cara, a gente tem que humanizar esse e-mail. Como a gente humaniza esse e-mail? A gente manda uma lista para 1.000 pessoas. Cara, a gente tem que entender quem são essas 1.000 pessoas. Elas são do mesmo cargo? Elas são da mesma cidade? Elas são do mesmo setor, do varejo? Quanto mais informações eu tiver desse grupo de pessoas, mais eu consigo segmentar e humanizar essa comunicação em escala. Então, eu penso assim, que a pessoa tem que entender que eu estou mandando um e-mail segmentado para ela, porque eu estou atendendo a dor dela. Personalizado mesmo, né? E eu preciso personalizar. E a gente usa muito inteligência artificial para conseguir fazer essa personalização. Mas, claro, cara, a gente só conecta com pessoas que realmente eu entendo que podem ter a dor que o meu cliente precisa. A gente atende banco, a gente atende empresa de tecnologia, a gente atende agência de marketing. Então, eu vou atacar, que a gente chama, né, marketing no bom sentido. A gente ataca essa lista sempre atacando dores que esse cara pode ter, que esse meu cliente consegue resolver em grande escala, principalmente por e-mail e LinkedIn. A gente já brinca com outras coisas também. Eu consigo pegar por WhatsApp também, pequenas empresas, né, de negócios locais, que estão ali no Google Maps, eu consigo também chegar nesses caras. A melhor coisa hoje em dia é você escalar, né, porque você atinge muito mais gente, muito mais pessoas só que reduz o teu tempo, né? É isso aí. E quando que você validou o método de vocês? Isso deu certo, hein? Como foi, assim? Cara, assim, a validação, na verdade, a gente criou a empresa porque eu falei, cara, isso é muito bom, porque para a gente usar só na minha empresa e na sua empresa. Por quê? Chegou um momento que ele estava gerando, ele era gerente comercial. Ele estava gerando, a meta dele era 7 a 10 reuniões por semana por analista comercial. Então, ele viu que estava com essas automações híbridas, né? Tipo, em mais de um canal, LinkedIn, e-mail principalmente, ele estava gerando de 7 a 10 reuniões por semana por vendedor. Isso multiplica vezes 5, vezes 6. Caramba. Então, cara, tinha semana lá que ele estava fazendo 50 reuniões. Marcando 50 reuniões com diretores de indústria. Caramba! E eu, no meu lado aqui, eu só tinha eu na minha estrutura. Eu tacava agência de marketing na época, do Brasil todo. Sim. Eu consegui reunião com as maiores do Brasil, assim. Caramba. Empresas de agência de marketing de 500 funcionários, assim. Se fosse lá na porta deixar lá a garrafinha, não ia conseguir, né? Tem que deixar bastante uns 3 buquês ali com uma ia gastar tempo, ia gastar dinheiro. E eu percebi, eu estava gerando, cara, 5 a 8 reuniões por semana. Aí a gente trocando e a gente foi ficando, meu Deus do céu, cara, isso aqui funciona. Maneiro. E aí foi quando por que a gente não faz isso para outras empresas? A gente não testa outros nichos. Maneiro. E é claro, hoje ainda a gente se dá melhor com empresas de tecnologia e empresas de marketing. São os nossos principais, a gente chama de público ideal. Legal. Né? Perfil de público ideal. Né? Então, a gente atende empresas de engenharia, a gente atende empresas de RH. Só que assim, cara, principalmente a gente se dá muito bem com empresas de tecnologia e marketing. Mas a gente validou isso antes da gente abrir a empresa. Só que assim, com 1 ano e 3 meses eu tenho uns índices absurdos, assim, cara. Por exemplo, no LinkedIn, cada 1.000 disparos para um público segmentado, eu tenho 30% de aceitação. Então o cara aceita meu convite. Quando ele aceita, né, eu mando uma mensagem para ele, dando o meu pitch, falando dos meus cases, falando de algum índice bom que eu tenho. Eu consegui entregar
X em tanto tempo para uma empresa igual à sua. Caramba. Vamos conversar? É isso. Aí eu mando mensagem pro cara Já de viu o forma teu automatizada. resultado, já conseguiu ali a brecha para poder conversar. Isso aí. Então, se eu pego 1.000, eu disparo 1.000, eu tenho 300 aceites, cara, quantas reuniões eu marco? Cara, isso, e tem empresa que dispara 3, tem empresa que está disparando 4 LinkedIn de comercial agora. Lá, a estrutura está rodando assim agora. Então, Você falou a questão de automação, inteligência artificial. Até um tempo atrás, as pessoas achavam que a tecnologia ela vai aumentar tanto que algumas coisas que a gente faz hoje, algumas carreiras, elas vão acabar com o tempo. Né? Você acredita que esse avanço da tecnologia pode, de fato, acabar com alguns trabalhos? Cara, tudo que você faz no computador, é melhor você aprender automação IA, né? Porque essas coisas de apertar botão, lidar com o sistema, a tendência aqui nos próximos anos é que automatize, né? Então você tem até comando por voz, a tendência é que você tenha menos contato input, que a gente chama de input físico, mouse, teclado, porque a tendência é que coisas muito operacionais, que a pessoa pode aprender fácil, a tendência é que esses mercados eles vão diminuindo. Eu não quero ser um dos cavaleiros, né, do apocalipse, mas assim, é bom que as pessoas que estejam assistindo hoje comecem a entender isso e se preparem psicologicamente, porque se você cara, é essencial, porque você pode, a inteligência artificial, né, tende a diminuir, né, a demanda por coisas muito manuais e pouco técnicas, pouco profundas, pouco especializadas. E quanto mais você entra e aprende isso, aí como estudar a inteligência artificial, né? Falando isso. Cara, as pessoas vão muito assim, vou fazer um curso de inteligência artificial porque eu quero ganhar dinheiro na internet. Isso é muito amplo. Sim, dá para fazer muita coisa. Você tem, por exemplo, você tem um podcast. Cara, estuda a inteligência artificial aplicado ao teu modelo de negócio. O cara vende caneca, e-commerce. O cara tem uma loja virtual. Estuda inteligência artificial para dar escala nesse negócio. Não estude de forma solta. Sim. Quanto mais você... RH, o pessoal trabalha no RH. Cara, usa a inteligência artificial para pesquisar sobre legislações de RH, como lidar melhor com os funcionários, como não ser prejudicado ali, como diminuir o índice de processos da empresa, se a empresa é muito grande, como prevenir coisas de RH. Então, assim, estudar isso quanto antes, tá? Mas de forma segmentada, nunca solta, porque se for solto, você vai destoar e não vai ter performance, porque se você já tem performance em alguma coisa e escala essa operação com tecnologia, é assim que você evolui muito mais rápido e você ganha um diferencial competitivo até de outros colaboradores, outras vagas que você está concorrendo, empreendimentos. Pô, perfeito. Eu dou essa dica. Maneiro. E você falou que tem 2 anos que você está com a empresa, Um ano e meio. Um ano e meio. Então, uma empresa que está começando e tem mais ou menos esse tempo também, o que eles precisam mexer na questão do branding deles para eles venderem mais para outras empresas? Cara, muito bom porque eu tô nesse momento, né? Eu tô um ano e... Primeiro, uma coisa, dica básica para a empresa. Vende. Então, assim, empresa que não está vendendo é ONG, tá? Aí você vai ter que depender de financiamento dos outros. A principal preocupação, eu brinco muito com o meu sócio, né? Porque eu sou muito sedento, cara. Eu estudo o dia todo. E aí eu fico estudando automação para melhorar a empresa. Aí ele fala assim, aí a gente está em reunião de vez em quando, ele... Cara, não gerei nota fiscal hoje para o cliente. O que seria mais importante na nossa empresa hoje do que gerar uma nota fiscal? Nada. Zero. Sim. Então, assim, por que não foi gerada? Né? E por que eu não estou prospectando? Por que eu não estou vendendo? Então, primeiro, se preocupar em vender. Eu não sei os dados agora, cada um fala uma coisa, né? Mas a grande maioria das empresas pequenas morrem no primeiro ano. Caramba. Porque não vendem. Se você passa do primeiro ano, dá graças a Deus. Passa dos primeiros 5, então aí é menos ainda. É tipo 40% que sobra. Né, da maioria do Brasil, índice de Brasil, se eu não me engano, tá? Então, primeira coisa, vender. Aí, dentro de venda, entra uma série de canais de como conquistar a venda. Por exemplo, eu estou ouvindo aqui um podcast. Cara, o que um podcast, uma participação no podcast, muito obrigado de novo. Nada, fica à vontade. Mas, cara, o que isso pode me ajudar a vender mais? Sim.
Cara, um cara no LinkedIn, ele vai ver, pô, esse estúdio aqui, né, diferenciado, sofisticado, ele nem sabe quem eu sou, mas ele tá vendo ali no feed dele, o cara, pô, esse cara... Você vai colocar lá no feed, no LinkedIn, vai marcar a gente, vai falar e vai saber. Você falou que eu tô bem vestido, também ele vai ver que o cara tá bem vestido. Então, esse cara deve ter alguma coisa aí, ele vende uma caneca boa. Então, isso ajuda a vender indiretamente. O branding, né? O branding, ele é essa construção que é imensurável na cabeça das pessoas. Você valoriza, a percepção de, cara, valor, isso aqui deve ser caro, hein? Sim. A melhor coisa que você pode colocar na cabeça do teu cliente é, caraca, isso aí não deve ser barato, não. Sim. Eu já vi um especialista acho que ele é especialista em investimento, mas ele estava falando do brand pessoal. Ele falou, se você é um fotógrafo, você vai fazer uma foto, mas tu vai todo largar o teu, querendo ou não, o valor do teu serviço, você coloca R$300. Experimenta colocar uma roupa melhor, né? Você vai conseguir vender o teu serviço, sei lá, 1.000, 10.000, 20.000. É isso. Então, né, estarei relacionado a isso. Cara, eu vou te falar uma coisa, outra coisa também, um estalo aqui, né? Sim. Eu dei uma palestra agora no Rio Innovation Week, que é o maior evento de tecnologia do segundo maior do mundo, né? Aqui no Rio, no PMA. Agora, né? São 210 mil pessoas. Caramba. E a gente foi convidado pela Arca Hub, que é um instituto ali, que é um dos sócios do Rio Innovation Week, que é dono ali, um coworking bem legal ali, com muito network ali em Ipanema. E, cara, chegou um cliente ali, depois, eu dei uma palestra sobre LinkedIn lá, né? E aí foi enchendo, tinha 10, depois tinha 30, depois tinha 50 pessoas. Eu falei, pô, devo entender um pouquinho de LinkedIn. Porque só foi enchendo. E aí eu percebi que, cara, chegou um cliente logo depois, falou comigo. E foi o fechamento, porque meu ciclo de vendas, para quem não sabe, né? É o tempo que você demora desde o lead de a oportunidade, a pessoa que quer comprar com você te conhecer, quando a gente chama de venda, quando a gente fala de venda complexa, venda para a empresa. Né? Porque tem um ciclo de decisão, não é igual comprar uma caneca, o cara compra, pronto, me dá o dinheiro. Não, você está falando de venda grande. É um negócio que demora. Tem que decidir, nota fiscal, imposto, fazer cálculo. Cara, foi o ciclo de venda mais curto que eu já fiz até hoje, que eu tomei até um susto. Eu falei, cara, por que comprou tão rápido? Tinha visto a minha palestra. Então, isso, cara, o branding, né? Você, às vezes, investe, você não sabe quanto que vai voltar. A gente, às vezes, fica com a visão de marketing, né? Pô, vou botar dinheiro aqui, vai voltar tanto. Vou botar em tráfego, né? Em mídia vai voltar tanto. Mas o branding, cara, ele consegue trazer valor, né? Valor monetário na tua empresa. Pode ser uma coisa que você planta agora e você colhe muito mais rápido, ou muito lá na frente. Às vezes alguém te indica porque vê um vídeo seu. Então você nunca vai saber, mas tem que fazer. Tem que fazer. E o podcast, cara, um podcast desse aqui, com certeza ajuda muito. Vai alcançar muito mais gente, né? E, José, você geralmente costuma dizer que você traz tudo que você aprendeu, né, da parte do evangelho para o que você faz hoje. De que maneira você de fato faz isso, né? Cara, o evangelho, eu costumo dizer o seguinte, a nível profissional, a nível de empresa, se a pessoa quer as pessoas têm que tomar muito cuidado com algumas coisas, né? Eu vou dar um exemplo. A pessoa, às vezes, trabalha num bar. Sim, nada contra, tá? Sim. Mas se você é uma pessoa cristã, que se relaciona com Cristo, posicionado. Mas tem um amigo meu, cara, tem uma agência de marketing. Ele é bênção, assim, de Deus. Ele fala o seguinte, cara, desculpa, mas eu não vou fechar contrato com bar. Mas, cara, ele me ensinou isso, tá? Até o Matheus, vou até mandar isso para ele. Ele fala o seguinte, Zé, o meu trabalho tem que ser redentivo, tá? Então, eu tenho uma agência de marketing. Eu não posso usar do meu trabalho, marketing, vendas, para condenar as pessoas. Então, se eu estou usando uma ferramenta de tecnologia de marketing para condenar as pessoas, trazendo as pessoas para bebida, trazendo as pessoas para aposta, trazendo as pessoas para cigarro, você entende? Você está aprisionando, você está tornando a pessoa cativa. Né? Você está condenando a pessoa. Então, a gente precisa tomar consciência. Muitas vezes as pessoas estão trabalhando, cara, a pessoa trabalha com RH. Sim.
ou trabalha com uma parte que não é o coração da empresa diretamente, só que ela está tão habituada a estar naquela empresa ali, Eu nem penso nessa que ela questão, né? está vivendo a vida dela ali, mas, cara, as pessoas têm... O cristão ele tem que pensar, porque ele não está só se condenando, ele está contribuindo com uma estrutura que condena outras pessoas. Então, cara, com o nosso trabalho, tudo que a gente faz, seja assinar uma caneta, um papel, tem que redimir. E redimir, engraçado, eu estava estudando sobre isso esses dias, né? Redimir vem do grego re-emere. Redimir, antigamente, no grego antigo, é comprar de volta. Caramba. Tanto é que o Cristo Redentor, ele é redentor porque ele comprou de volta e resgatou as pessoas. Então, a gente tem que redimir, a gente tem que levar... Não que meu trabalho, necessariamente, eu tenho que ficar falando de evangelho o tempo todo. Com as atitudes, só que eu né? não posso aceitar um contrato que eu estou vendo ali que, cara, é um negócio que eu vou contribuir para a condenação. Que dinheiro que vale isso? E outra coisa, Deus não vai me honrar se eu negar esse contrato? Ele vai fechar, ele vai abrir alguém, quer dizer, ele não vai abrir essa porta, outra pessoa que vai abrir, né? Mas assim, você acha que eu não vou, ele não tá vendo, ele não vai me honrar em outra parte porque eu neguei isso aqui? Porque é algo que podia me condenar e condenar pessoas? Então, acho que essa é a visão cristã, cara, quando a gente lida com empreendedorismo, parte corporativa, antes de qualquer coisa. E depois vender. Ele honra, né? É isso aí. José, eu vou me redimir com você, trazendo você em outro programa, porque ainda dá pra gente fazer mais uns 2. Legal. Mas, cara, foi um prazer conhecer a sua história, conhecer de tudo que você tem vivido, né? Sucesso para você e que você possa alcançar mesmo outras empresas, muita gente através do que você tem feito e usar isso como uma ferramenta para levar também o evangelho, né? Como você tem feito. Foi um prazer conhecer você. Vou pedir para você deixar aí site, rede social se tiver, como é que, sei lá, tiver um CEO nos acompanhando e falar, eu quero a Lead Hunter na minha empresa. Como faz para encontrar vocês? Fica à vontade. Foi legal. Bom, gente, meu nome é José Henrique, né? Sou fundador, CEO e fundador da Lead Hunter. A gente é especialista em geração de demanda corporativa, geração de demanda B2B, por e-mail e LinkedIn. Se você quer saber mais, você entra no site leadhunter.com.br, tá? Ou acessa a gente através do meu e-mail, josehenrique@leadhunter.com.br, ou você pode acessar também, deixa eu ver, o meu LinkedIn, José Henrique Mota, você vai encontrar lá, José Henrique Mota da Lead Hunter. Fala comigo, chama, a gente conversa. E se quiser bater um papo também, entender sobre essa questão, quiser uma ajuda mesmo, assim, eu não vou... Eu gosto muito de vender, mas não necessariamente eu tenho que te vender sempre. Então, se quiser conversar, alguma ajuda, alguma orientação, questão de automação de vendas, inteligência artificial voltada para vendas, de consultoria, estou aberto, pode me chamar, sou muito aberto, sou muito gosto muito de ajudar, gosto muito de acrescentar na vida das pessoas. E é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Perfeito. José, obrigado mais uma vez. Volte sempre, hein? Valeu, obrigado. Com certeza vou voltar. E você que conferiu aqui o Nossa Night, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu te espero no próximo. Valeu. Até lá. Tchau.